Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da ciência, da docência. E hoje estou com um cara aqui, que é sensacional. Ele foi meu orientador no mestrado, mas ele tem um pé no mercado, tem um pé na academia, tem um pé na literatura, tem um pé em tudo quanto é lado. O cara mais versátil que eu já conheci na minha vida. E outra, todo entrevistado que eu trago aqui, eu leio o currículo Lattes. O dele, cara, eu não consegui. Tem umas 500 páginas o currículo desse cara. João Anzanello Carrascosa. Cara, que prazer ter você aqui, professor. Pô, Rafael, eu que tô feliz aqui. E esse monte de pé que você falou que eu tenho aí. Mas é verdade, que é, cara. Que doideira, né? Mas é gostoso, né? Porque eu acho que a gente tem que seguir essa vida mudando um pouco de quadros, não ficar sempre no mesmo caminho, né? Eu acho que a gente tem que diversificar, eu acho que a gente tem que se arriscar. Tudo bem, você ficar no mesmo caminho é legal, mas acho que você tem que conhecer outros mundos. Porque, assim, de professor, a maioria, assim, que eu vi e tal, a maioria não tem uma trajetória como a sua, assim, de ter uma vivência no mercado, né, de conhecer a realidade fora dos muros acadêmicos, né? A maioria se formou tal e tá lá. O que é essa vivência na publicidade, no trabalho mesmo de mercado, te ajuda, te auxilia como professor? Então, você falou bem, tem muita gente que faz carreira só num campo, que é a vida toda, né? É um negócio importante, mundo corporativo. Na docência também, que é um mundo profissional bastante vigoroso, né? Bastante rico no sentido de permitir experiências, que você está falando, é um podcast do catedrático, o conhecimento, né? A busca pelo conhecimento. Mas o que aconteceu comigo? Eu logo comecei a trabalhar em publicidade e propaganda, tinha lá meus 20 anos, eu estava entre os 17 anos na Escola de Comunicação e Artes, na Universidade de São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar e vi que eu gostava também de lecionar, ou quer dizer, gostava de aprender, né? Ver o ambiente universitário, que eu estava acabando de sair. Eu me formei com os 21 anos, mas já estava estagiando aos 20, né? No penúltimo ano da escola. Aí você fica percebendo que o mundo institucional, o mundo dos negócios, ele te exige uma entrega imediata das coisas. E na academia, na universidade, eu tinha aprendido a pensar. E o pensar, você precisa metabolizar um pouco, né? Você precisa transformar. E aí eu falei, mas eu gosto desses dois lados. E aí eu comecei a trabalhar em publicidade. Já estava ali, né, no estágio, aí passei efetivamente a ser um profissional. E houve uma oportunidade de ir para a ECA USP para substituir um professor que era muito próximo a mim, Luiz Celso de Piratininga Figueiredo, um grande homem da publicidade. E aí eu fui e falei, isso aqui tá legal. Aí eu fui levando o que eu estava aprendendo na publicidade para a academia. E ao mesmo tempo eu pensava, mas na publicidade ninguém ensina direito a gente como que funciona essas coisas, esse modus operandi, esses conhecimentos que não estão sistematizados. Então isso levou para eu poder, na academia, começar a criar uma didática e publicar os primeiros livros sobre redação publicitária, que até então a gente não tinha. Não tinha nem bibliografia, né? Não tinha bibliografia. Tinha os grandes publicitários, mas eles não tinham escrito o livro ensinando como você faz publicidade. E eu também não queria fazer um negócio tipo lá, David Ogilvy, que é Confissões de um Publicitário, né? Que tem umas fórmulas e umas ideias e uns conselhos num tempo um pouco distante de mim, dos anos 60 mais ou menos, né, os livros do Ogilvy. E eu não queria fazer um manual, eu queria levar um pouco do que eu tinha pensado, que eu estava entendendo que funcionava, para que quem entrasse no campo não chegasse na academia e disse, como que eu vou ser um redator se não tem texto, não tem livros? Você fala ali, mais dos discursos publicitários. Ali pensar como que a gente estava fazendo, como que a gente era um panorama dentro da comunicação social, como que a gente era um trabalho que tinha uma verve e que também tinha muita ligação com a arte, né, Rafael? Como bem você sabe, porque toda a publicidade ela tem as matrizes artísticas. A publicidade impressa, o texto veio da literatura, dos poetas, dos prosadores. A parte visual veio dos pintores, né? O layout hoje que você tem, né? Os diretores de arte, eles, vamos dizer, aprenderam com os pintores, com os ilustradores da época, com os artistas plásticos. O material que você vai ter em rádio, um spot de rádio, veio também com a radionovela, que é um trabalho artístico. Os jingles vieram com a música. E o comercial veio com o filme. O filme é longa-metragem, ou seja, tudo veio das artes. Até as guerrilhas que a gente tem aí, as guerrilhas que se fazem na rua, na publicidade hoje, elas são copiadas das instalações dos artistas, das manifestações que eles faziam em rua. Desde lá da pop art, né, dos movimentos holandeses também, ingleses, que os artistas saíam para fazer coisas. A publicidade adotou essa forma de fazer
Isso me interessou muito, né? Me interessou também o outro lado, ou seja, estou lá, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Como publicitário. Aí eu comecei também na publicidade tentar levar um pouco desse pensamento da academia. E eu escrevi durante algum tempo, Rafael, isso acho que quase ninguém lembra, eu nem sei se é. Aqui é o seu catedrático vai descobrir essas coisas. Eu escrevi para a revista Propaganda, que era uma revista bastante considerada da época, para a revista About, para o Meio Mensagem, ou seja, são as revistas que cobriam, né, o campo, ainda algumas cobrem, mudaram de nomes e tal. Artigos, às vezes quinzenais, às vezes mensais, discutindo publicidade que rolava, filmes, anúncios de mídia impressa, casos que eu achava que eram de plágio, outros que eu procurava entender o que eles traziam da ficção literária, por exemplo. Então era um tempo legal, mas era uma coisa mais leve, né? Não é como você está na academia que você tem que fazer um estudo já com uma outra metodologia para ser algo científico, né, efetivamente. E das campanhas assim, publicitárias, cita uma assim, para a gente famosa que você participou, assim, fez, que você se orgulha de ter realizado? Assim. Cara, eu fiz muita coisa. Eu fiz uma campanha, talvez ela fez sucesso, mas ela não teve uma grande visibilidade midiática, embora tenha feito sucesso com o público. Porque ela era mais focada na mídia impressa. E aí a gente teve um tempo que eu entrei nos anos 80, 90, até 2000, é a publicidade dos 30 segundos, né? Que notabilizou o Washington Oliveto, o Nizam Guanais, aquele pessoal todo ali. Mesmo a DPZ, né? Que foi uma espécie de agência-mãe. Mas era uma campanha que eu fiz quando eu estava na Young Rubicon e era para uma empresa pequena chamada Coca-Cola, que obviamente não era trabalhar com os produtos, com a Coca em si ou os outros produtos que tinham no grupo, mas era para pensar institucionalmente. E aí a gente fez uma campanha que linkava com futebol, porque naquela época a Coca-Cola tinha sido patrocinadora da seleção brasileira. Ela linkava com os lances de futebol como se fosse um dicionário. Então você tinha lá um cara fazendo uma bicicleta, por exemplo, Pelé. Então você, como se fosse um dicionário, você criava o verbete, bicicleta. Aí você contava o que era a bicicleta, o que é a magrela, mas ia inventando, vamos dizer, imaginariamente, que ela também era outras coisas, até também um grande lance exercido por certos jogadores, e aí aquilo lá era uma bicicleta do Pelé. E aí você tinha outras coisas lá que você colocava, por exemplo, era lençol. O que é lençol? Aí você fazia o verbete, o que é lençol? Aí você tinha na imagem um cara dando um lençol no outro, que tem todo um linguajar próprio, né? Então um chapéu, né? Todo o drible da vaca, aquela coisa toda a gente tinha. Era uma campanha legal. Agora, de televisão, fiz muita coisa para um banco que chamava Banco Real, que depois foi comprado pelo ABN Nubank. A gente fez muitas campanhas, porque era um banco que trabalhava com 10 dias no cheque especial sem juros. Quer dizer, no 11º você tinha que pagar os 10, mas no 11º, 12º... A gente fazia muito material também publicitário. Aí tinha, assim, filmes. E para o Banco Real, uma ocasião, a gente fez uma campanha grande quando eles lançaram o cartão de crédito. Esse foi bastante sucesso também. O cartão de crédito deles, né? Cartão que era um cartão para você usar internacionalmente. Aí a gente utilizou a gente muito clássica. Então, por exemplo, o Arcângelo Ianelli, pintor, a gente veio aqui na casa dele, na Vila Mariana, fazer uma entrevista com ele. Aí a gente escreveu um roteiro que ele era o cara que mexia com vários tipos de cores. Então, isso a gente ligava com a carteira de investimentos do banco, que tinha um monte de tipos de aplicações possíveis lá e tal. Aí a gente filmamos com a Fernanda Montenegro, no Ibirapuera. Filmamos com o Zé Wilker. Filmamos com a Maitê Proença. A gente, na época, que estava fazendo, e ainda faz, né? Muitos sucessos que estão aí. O Zé Wilker já faleceu e tal. Aí fizemos com gente também do esporte. Aí tinha um tenista, né? Que era o Guga, né? Você lembra do Guga, né? Gustavo então a gente fizemos com esses caras que estavam em grande visibilidade. E era um cartão que... Ele tinha ele tinha alguma coisa ligada com o número 7. Então a gente fez tudo as 7 notas musicais, 7 cores, e eram 7 filmes com esses 7 personalidades bastante conhecidas, né? Que era legal. Então foi uma campanha bem assim, marcante também. Mas olha, eu devo ter feito mais de 300 campanhas nesses quase 30 anos que eu trabalhei, Rafael, em publicidade. E muitas às vezes eram de mídia impressa, outras de mídia eletrônica, com os clientes mais variados.
Também fiz para Ford, trabalhei para o governo federal, Ministério da Cultura, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, Saúde, fazendo campanhas antidrogas. Foi uma história bacana, tempo bom. Isso é legal porque te exercita, né? Uma hora você está na Coca-Cola, uma hora é um banco, e você tem que ter um repertório. Exatamente, isso que me encantava estar no campo, que era, você não tinha monotonia. Um dia você estava fazendo justamente um refrigerante, outro dia você tinha que fazer uma campanha de chiclete, outro dia um brinquedo de criança que você tinha que... Coisas que não tem nada a ver. Nada a ver, às vezes para o público feminino. Produtos médicos também a gente fazia. Durante a carreira fiz acho que todo tipo de produto, até parafuso, que era às vezes algumas máquinas grandes que era, vamos dizer, no campo, no mercado do B2B, que você vai vender para grandes empresas, não precisa fazer publicidade convencional, não é produto de consumo de massa. A gente fazia. Rapaz, era de secretarias também de estado, né, de municípios, campanha eleitoral. Essa daí, acho que quando eu chegar no inferno eu vou ter uma conversa lá. Contas aí. Tem umas conversas, porque a gente trabalhava em agência e as agências, elas, quando surgiu um candidato, por exemplo, né, para presidência, cita aí governo, Maluf, esses caras aí, para ver se a conta vai ser muito pesada. Não, esse daí eu não cheguei a fazer, não. Eu fiz para um cara chamado Roberto Rodrigues Alves, o Robertão, que era um cara bem, né, bem da direita. Mas o que acontecia? Mas fiz para a esquerda também. É trampo, boa parte tem que do tempo, né? Então, as agências, elas faziam um pool. E aí eles mandavam o redator de uma, o diretor de arte da outra, o mídia da outra, e de repente você estava lá no meio de uma equipe. Mas eu trabalhei na do Fernando Henrique em primeira candidatura. 93 ali. Depois fizemos também campanha de outros políticos, que foi bastante interessante. Foi muito legal ter aprendido. E todo tipo de produto e serviço também, né? Essas ONGs também, trabalhamos com ONG de todo tipo. Por exemplo, o GRAAC, trabalhei com SOS Mata Atlântica. Assim, são causas diferentes. Eu gostava muito de trabalhar com as causas, porque eu acho que você... como você lembrou do discurso publicitário, você pode levar as técnicas do discurso publicitário, as argumentações e mesmo as narrativas para essas áreas que precisam também, vamos dizer, ampliar o seu voluntariado ou conseguir verba para realizar muitas das suas ações, conseguir trabalhar conseguir, vamos dizer, recursos para iniciativas que eram pequenas e que elas querem expandir. Enfim, uma série de coisas que você vê que elas tenham, né, as organizações não governamentais tinham muita dificuldade porque não tinham suporte, não tinha apoio, não tinha patrocínio, não tinha de onde trazer, muitas vezes, um valor para fortalecer a sua ação. E aí a gente gostava de fazer porque eram desafios, né? De repente você tinha que aumentar o corpo de voluntariado em centenas, em pouco tempo, para ver se ajudava, né, a causa. E aí a gente fazia uns negócios muito loucos, era legal, muito bom. Você sabe que antes de ter aula com você, a visão que eu tinha de professor, e de fato é porque eu sempre tive professor assim, é aquele que chegava lá e tinha uma postura toda rococó, tal, né? E aí, eu tive aula com você, mas também convivi com pessoas que tiveram aula com você, e todo mundo que teve aula com você ficou impactada com as suas aulas justamente porque você, de certa forma, desconstrói essa imagem toda certinha do professor. Suas aulas são irreverentes, você cita música, literatura, fala até palavrão, enfim, faz piada e tal. E isso é muito legal porque, cara, você causa quem passa por João Carrascosa fica marcado. Queria que você falasse assim, como você criou uma metodologia própria, porque ninguém aprende a dar aula, né? Não tem isso. O cara pega mestre, doutor, mas não tem uma matéria e fala assim, agora vamos ter uma aula para aprender a dar aula. Como que você criou esse seu método? Cara, Rafael, eu fico muito grato aí pelas suas palavras amáveis. Mas você sabe que você já ouviu isso. Você já ouviu isso. Aluno, você já ouviu isso de outras pessoas. Em outros planos, né? No caso do mestrado ou doutorado, a gente tem também. A gente teve passagem por cursos de pós-graduação lato sensu, que é um pouco diferente. Você estava treinando mais as pessoas para se atualizar no mercado, né? São cursos mais de trabalhos monográficos, tal, que você não sai com um título, né? Como você, que sai um título de mestre ou sai com um título de doutor.
Mas eu fiquei muito tempo na graduação e ainda permaneço, né? Porque foi uma coisa, como eu disse naquele início, eu fui substituir esse professor e aí, eu tinha 20 e poucos anos e os caras que estavam tendo aula tinham quase a minha idade. Então, aí que eu fui pensando, como que eu vou ensinar para eles coisas, né? Porque o professor tinha lá um programa, mas eu era outra pessoa, eu estava no lugar dele, eu precisava cumprir o programa e aí sempre pensar assim, que você tem que entender um pouco de onde você está, qual que é o seu auditório, né? Então, se o seu auditório são crianças, você vai ter que falar certas coisas. Se o auditório são jovens, são outras coisas. Se os auditórios são só profissionais, que já estão ali militando CEO, você tem que falar outra coisa. Isso eu aprendi com Aristóteles, né? Lendo lá os filósofos e tal. E eu vim do interior, né? De uma cidade pequena chamada Cravinhos e tal, e eu sempre pensei assim, que quando a ideia de estar na academia nunca foi assim, no pensamento professoral de, eu sei coisas, eu vou te ensinar. Foi sempre o contrário, eu quero aprender. E a universidade sempre foi um espaço onde eu tinha as bibliotecas, tinha outros professores que já eram mais experientes, tinha pesquisa, tinha congressos, uma série de coisas acontecendo, né? Uma vivência comunitária muito rica, que eu falava assim, então eu vou aprender, aqui é um lugar onde posso aprender. E entrar em sala de aula era um espaço de aprendizado também, de conviver com o outro, de entender como o outro funciona, né? E aí criar também dinâmicas para colocar as pessoas em interação, para criar comunhão, para criar também divergência. E aí, quando eu comecei a estudar publicidade, né, que eu depois comecei a praticar, né, já estava andando um pouco mais, eu fui lá ver as questões do brainstorming, das metodologias que você tinha de colocar as pessoas para fazer coisas juntas, ou para fazer em dupla, ou para fazer separadas. Então isso foi trazendo uma ideia de assim, agora que eu estou aprendendo, então eu estou podendo me atualizar e passar para eles também, eu estou no meio deles, eu não sou o cara profissional que sobe no púlpito e fala com eles, eu estou igual a eles, eu também estou aprendendo com eles aqui. E acho que isso que você lembrou, levar a arte para você lecionar, mesmo que essa disciplina não seja ligada imediatamente à arte, no caso até a publicidade como eu te lembrei aqui, né? Mas você leva o sujeito do mundo sensível, você vai falar de literatura, para ele você vai falar de artes plásticas, você vai falar de cinema, você vai falar de música, você vai falar de teatro, você vai falar de exposições imersivas, você vai falar do que está acontecendo e você propõe isso para que isso seja uma espécie também de entrada deles num mundo, né, num território que leva a eles ficarem mais atentos para a criatividade, ficarem mais atentos para o conhecimento, já que o homem, né, nas várias gerações foi determinando esses saberes que, de certa forma, a universidade organiza, que estão ali meio à mão das pessoas. Então você precisa criar paixão nos caras, e não é hábito. É igual o pessoal fala, tem que ensinar hábito de leitura, você tem que ensinar paixão. Aí você chega, esse negócio é legal para fazer, não é divertido? Você vai criar um negócio, todo mundo começa a rir a hora que está criando material. Sim. Você não cria assim, vou pensar, vou fazer um anúncio. Então você cria, vamos lá, galera, tal. Você se solta. Isso foi muito legal, porque aí eu fui começando a entender que era assim que funcionava. E o que me empurrou também para ser um professor, que além de querer aprender e aí tentar me atualizar para isso, foi a timidez, cara. Ô, louco. É verdade, eu sempre fui muito tímido, eu vim do interior, eu vim dessa cidade pequena, você olhava, as pessoas estavam numa sala, um monte de gente falando, sabendo, se expressando maravilhosamente, você ali meio quieto, tal. Até por isso eu fui para a literatura, né? Que eu me escrevi um monte de livros de ficção e tal. Por quê? Porque você é uma arte do silêncio, você escreve, claro, você está se expondo. Mas você está se expondo num objeto que é um livro que está lá e você está aqui. Você não... Solitário, né? Exato. Uma hora você pode conhecer leitores que vêm, querem um autógrafo, querem te conhecer e tal. Mas, no mais das vezes, é uma arte de introspecção. Você vai lá, mergulha em si e traz algo para entregar para o outro, né? Que eu acho que isso que é bonito da literatura. A tua experiência, uma vez narrada e também figuratizada, transfigurada, ela pode ser possível para o outro. Ela pode ser uma espécie de um carinho, ela pode ser um amor para o outro, ela pode ser um lenitivo, ela pode ser algum tipo de contribuição, ela pode ser um prazer para o outro, uma satisfação ler aquilo, um reconhecimento do humano. E aí eu fui para a literatura nesse negócio, porque assim, aqui eu posso escrever, mas não tem ninguém. Agora, numa sala de aula, você entra, você é o centro das atenções. Exatamente. Queira ou não queira, vão te olhar. E aí, por isso também, Rafael... que isso é foda, né? Porque foda. O cara tímido, que era tímido, né? Tímido, ainda sou. E se colocar naquele centro assim... E sabe por que aconteceu? Justamente aí também uma outra coisa que te conto aqui, que praticamente não conto. Eu passei a ter um guru, fui fazer yoga com um mestre, era um mestre espanhol, que estava no Brasil há muito tempo.
justamente para ter uma centralização, né, para entender essas formas energéticas, porque eu fui percebendo que quando você entrava, o fato de, como você lembra, você ser o centro de atenção, te coloca numa posição, no meu caso, não de sentir que estou num pedestal, ao contrário, de sentir que eu sou um sujeito que está sendo... Tá na mira. Tá na mira. A energia também é retirada dali. Você só não está cedendo para o outro, você também é sugado. Porque o outro não está vendo que você está passando conhecimento para ele, está levando a ele a encontrar, por meio de certas atividades, certos exercícios, certas práticas, um encontro consigo, um encontro com seu sonho na profissão, com seu projeto, às vezes, de mestrado, com sua dissertação, com sua tese de doutorado, e aí você se sente também perdendo energia. Porque é algo que é um certo vampirismo cultural, que é até pelo sujeito que te admira, não é só pelo sujeito que não vai com a tua cara ou que discorda de você. E foi bom porque aí eu fui aprendendo a respirar na hora que você está lecionando, a levar uma palavra na hora que a coisa está pesada, a quebrar um pouco os ânimos ali, a buscar uma negociação, a entender que o ser humano está ali, às vezes, debaixo do mesmo lugar, do mesmo teto, conversando sobre... E as pessoas estão ali muito diferentes, muito diversas, com intuitos distintos, e você está ali para catalisar o processo de cada um, não é só o de um. Então, você tem que estar o tempo todo ali observando, né? E o sentido de observação, eu acho ele muito importante, porque o fato de a gente estar ali no centro, mas falando, exige também que a gente esteja, na hora que a gente para, que a gente esteja escutando. Não é só falar, é você saber escutar o outro, entender que ele está precisando te questionar, que ele está buscando uma orientação, que ele precisa de uma bibliografia, que às vezes ele vem conversar com você na hora que não tem ninguém, porque ele precisa que você ajude ele a resolver as angústias dele. Não é nem as dúvidas dele científicas, acadêmicas. É porque ele é um ser diante também dos seus próprios titubeios, das suas dúvidas, das suas inquietações muito existenciais, né? Então ele te vê ali como um aliado. Isso é legal, né? E aí eu falei aqui, né, das analogias que você traz na sala de aula, com literatura, tudo. E aí você causou um certo rebuliço com a suíte acadêmica, né? Suíte acadêmica, E você fez isso, né? Você trouxe para uma coisa que é muito séria, né? Com referências, com padrões, com uma série de coisas. E você, de certa forma, foi um iconoclasta ali, em colocar vários elementos. E aquilo causou um espanto para o bem e também para o mal, né? Muita gente achou aquilo genial e de fato porque você aproxima aquilo de um método que às vezes a pessoa está explicando ali, fala 2 horas como que é fazer um artigo e não entende, porque a pessoa não soube explicar direito. E você com com a suíte acadêmica, né, trouxe uma coisa que fica muito fácil para a pessoa entender como que funciona aquilo. Mas, ao mesmo tempo, a academia é muito rígida, né, cara? É muito rígida, ainda é muito rígida. Como que foi escrever aquilo, né? Como que surgiu a ideia? E depois queria que você falasse assim, da repercussão que você teve em relação à publicação da suíte acadêmica. Então, Rafael, é legal que você trouxe esse assunto aqui, porque, por exemplo, como sou cara do silêncio, cara quieto, não trabalho na literatura, você não faz estardalhaço, acho que nem precisa também. A obra fala por si. Nunca quis fazer nenhum tipo de polêmica, né? Assim, ou proposital, quero fazer para acontecer. Não, mas ocorreu de eu ir lecionar uma disciplina, né, chamada Seminários de Pesquisa. E aí eu percebi que a gente precisava ensinar certas coisas para os estudantes, que era óbvio que estavam nos livros de metodologia, mas que elas eram um pouco áridas para você falar. Eles até entendiam, mas eu falo, mas a gente tem um jeito mais legal da gente falar, né? Por isso que a gente estava conversando anteriormente, que você vai descobrindo, né, essas coisas. E aí eu pensei, eu vou trabalhar com a palavra, escrever como se fosse uma música, por isso é suíte, ela vai em partes, e cada fragmento dela seria um elemento importante para uma pesquisa, seja para uma pesquisa maior, né, ou seja até por um artigo que é também um relato de uma pesquisa que está em andamento ou que já se terminou. Então você tem, né? Como que você vai intitular um artigo ou uma tese, uma dissertação? Você tem que dar um título. Esse título é um nome. Então eu comecei por ali, e no final de cada aula eu chegava e trazia um desses itens. O primeiro foi o nome.
Que nome que você dá para um trabalho, para um livro que seja, ou para um trabalho acadêmico? Esse nome, ele representa algo muito forte. Ele é o primeiro ponto do discurso que você vai colocar no mundo. Como os pais nomeiam a gente, sempre seremos chamados com aquele nome. Vamos carregar aquilo. Vai aparecer os apelidos, vai aparecer os pseudônimos, etc. Então o nome é um peso, mas é também uma asa. Então eu escrevi, final de uma aula, da primeira aula, eu falei, ó, gente, quando você for nomear um trabalho, o nome, leia aquele trecho. Aí já tinha ideia da suíte. Aí na outra aula, chegou lá, olha, bom, como que você pensa qual é o objeto da sua pesquisa? O que é um objeto? Aí escrevia um texto pequeno sobre objeto, de uma forma lírica. Você fica observando as coisas, o que são os objetos? Que relação eles têm com a gente? E sempre trabalhando com um conjunto de figuras de linguagem, metáforas e tal, entendendo que aquilo era realmente um texto para tocar o coração das pessoas, para tocar a sensibilidade delas. Mas é um jeito de entender também, né? Como dizia o Raduan Nassar, o coração tem razão também, né? O coração tem suas razões. E as paixões também têm suas razões, embora sejam paixões. E aí eu fui fazendo esses tópicos, né? Então, qual que é o objeto, qual que é o objetivo de um projeto de pesquisa, qual que é a metodologia, o que significa a metodologia? Não ficar a metodologia, eu vou usar análise de discurso, vou usar análise de conteúdo, eu vou me valer de uma pesquisa exploratória, eu vou me valer de um focus grupos. Não, vamos pensar o seguinte, o que é você ter um método? Para você olhar as estrelas, você precisa ter um método que é de algo que vai chegar, precisa ser ampliador para chegar lá. Tá? Para você ver, vamos dizer, uma criatura numa folha de alface, você precisa fazer a lente diferente, ela tem que ir lá para o fundo. Sim. Então, os métodos são distintos. Então, eu fui fazendo esses textos, e aí ocorreu que eu tentei publicar numa revista, essas revistas acadêmicas, e aí veio lá aparecer dizendo que o texto era incrível, tá, mas não cabia, né? Não cabia dava. falar da ciência desse jeito. Aí eu mandei depois para uma outra revista que tinha naquele momento, especialmente, um dossiê de metodologia, ou seja, um dossiê que recebia artigos só para falar de como você ensinava. E aquele texto era um jeito de ensinar. Até relatei, olha, esse texto foi lido todo final de aula, durante 15 aulas, num curso, né? Tinha que deixar curso oculto, mas foi... E os alunos, no final do curso, no final de cada aula, só queriam esse texto, queriam até que começasse a aula com texto, porque aquilo era motivador. Aí mandei lá tal, e de repente, essa revista, que é uma das melhores da acadêmica, né, da área de comunicação, a Matrizes, aprovou o texto, que eu não sabe quem que é, né? E também não sei quem foram os pareceristas, porque é duplo cego, você não sabe quem te avalia, eles não sabem quem é o autor desse texto. E aí o texto foi publicado, e quando ele foi publicado, imediatamente gerou uma polêmica no campo, porque as pessoas falaram, a gente fica fazendo os artigos acadêmicos tudo dentro das normas, aí vem um texto desse, sai nas melhores revistas, uma das melhores revistas de maior ranking. Esse é um texto poético, mas é um texto poético que ensina. Esse era o objetivo, que era um jeito de ensinar. O dossiê era sobre isso, como métodos de toda a natureza, e nesse caso era um método de ensino. A fazer pesquisa, inclusive, né, em comunicação. Aí gerou uma loucura, tal, que negócio, um monte de gente falando bem, um monte de gente me detatando, dizendo, mas o que é isso, coisa e tal. Só que teve nessa revista o número de download explodiu, porque todo mundo queria tirar o texto, baixar para ver o que era aquilo. A revista pediu para eu não entrar numa lista que existe, que é a lista da Compós, na qual as pessoas vão dando o seu depoimento, como se fosse hoje um grupo, né, de WhatsApp, tá? As pessoas vão falando, e porque tinha muita gente ali reclamando não só de mim, mas da própria revista, dizendo, como uma revista dessa envergadura publicou algo disso. Mas foi uma coisa interessante, porque ela causou uma anomia no campo, as pessoas ficaram pensando, por que não, né? Surgiram depois até artigos a partir desse meu texto. E eu não tinha feito nada por provocação, como eu te disse anteriormente, porque antes disso eu já tinha publicado 50 artigos acadêmicos, seguindo vários livros, seguindo as normas, etc. Então não foi tipo, eu não sou um franco atirador que apareceu e por acaso publicar um texto. O texto foi intencionalmente lírico, porque ele estava mostrando resultado em sala de aula. E o legal é até que gerou debate, né, professor? Exatamente. Para poder
Pô, Rafael, eu acho que assim, a academia precisa gerar discussões, ela precisa debater coisas que realmente fazem sentido, e não ficar naquele mundo morno, ou num mundo também cheio de preconceitos, né? Ou de sabichões, os caras que se acham que eles são, né, os donos de tudo, inclusive dos erros e dos acertos do mundo. É eles que mandam, né? Você trabalhou, né, publicidade e como professor. Tem uma piada que falam que na casa de publicitário não tem campainha, que é pro cara justamente bater palma pro cara. E professor, assim, pelo que você está falando aqui, tem uma questão também de vaidade, igual de publicitário. Qual que você acha, assim, o publicitário ou o professor, qual que é a classe mais vaidosa ou o professor não é vaidoso? Cara, eu acho que a vaidade é um traço humano, né? Ela aparece em maior ou menor grau, depende da sua consciência e da sua humildade também, que ela às vezes aparece até sem você perceber, né? Ela te domina até. Mas outros pontos, elas são bastante... a verdade é bastante explícita, né? Ostensiva até às vezes, né? E eu acredito que é dessa profissão e outras também ela vai se colocar. Acontece que o publicitário, ele tem uma questão que é assim, ele faz um trabalho e ninguém sabe que é dele. Só dentro do campo que se sabe da ficha técnica que é um trabalho Não tem assinatura. Não tem assinatura. E a autoria coletiva. Ele chegou a criar uma coisa, mas ela veio de todo um circuito. Sim. Se o anunciante não tivesse feito junto com o planejamento um briefing excelente, ele não ia chegar naquela solução. Então todo mundo, né, faz parte, né? Aí faz um comercial, todo mundo... Pô, o diretor do comercial você acha o dono, mas quem fez o roteiro foi um redator da agência. E quem tá vendo nem sabe. Não sabe. Então você só fica conhecido dentro do campo. E aí esse sujeito se sente diminuído. Por isso que ele acha, não, esse aí que você está vendo, tal, que explodiu na mídia, né, que viralizou, que arrebentou a internet, foi eu quem fiz, eu e mais um monte de gente. Agora, ele tem uma autoria, ele é partícipe ali, mas ele tem que colocar um devido valor, né? Por isso que eu gosto, meu livro de cabeceira, um deles era o livro o I Ching, né? O livro das mutações, que tinha lá uma série de textos que dizia, ó, quem se acha importante não tem importância nenhuma. Então, é assim, as grandes significâncias estão muitas vezes no insignificante. E o lado do acadêmico, o lado do professor, se você for pensar, desde um professor que por exemplo, que eu tenho um amor assim, muito grande, que é o professor da base, que é aquele que, né, você teve comigo na universidade, em pós-graduação, que é a elite, né, da educação no país. Aqueles que ensinam você a ler, cara, é um negócio estupendo. Eu sou grato a essas pessoas. Em pequenas cidades do Brasil, um Brasil profundo, em escolas de todo tipo, particulares, pequenas, de campo, de rua, alguém está ensinando uma criança a ler, a escrever, a descobrir, né, esse universo sígnico, a saber se expressar. Eu acho maravilhoso. Agora, você pega assim, no top da academia... Você vai ter o sujeito que faz ciência, que se acha, né, o máximo. Ele vai também ser um pouco pavão. Até porque ele não tem onde mostrar o trabalho dele. Assim como o do publicitário, ele, por mais que ele faça uma pesquisa importante, ele também vai ser conhecido no campo. Ele não é um sujeito de grande capilaridade. E quem vai ficar na capilaridade, quem são? São os políticos, são os esportistas, são os artistas. Esses vão aparecer na mídia. Um professor, por mais, né, fantástico que ele seja, a não ser que ele vira midiático também, ele seja um filósofo, seja, né, um professor músico, um cara que também circula em outras áreas, ele vai ficar sempre, né, restrito àquele mundo. E naquele mundo ele se sente pequeno e ele quer aparecer. Daí porque muita gente, né, tem a vaidade maior que o seu próprio trabalho. E tá na profissão errada, né? Se quer isso, tem que virar artista. Porque o cara, ele tem que ser um sujeito generoso. Você vai orientar trabalhos de orientandos ali, de mestrandos ou doutorandos, que vieram, que o trabalho é deles. Você tem alguma relação. Mas o seu trabalho é ajudar o outro, é discutir com o outro, é levar questionamento para o outro crescer. Se aprimorar, como você também vai se aprimorar e você vai ganhar com a pesquisa dele. Não é só você, porque você orienta, que ele tem um ganho. Ele está fazendo uma pesquisa que tem ligação com a sua. A sua é a principal, né? Então ela tem uma conexão.
pô, vai irrigar a sua pesquisa, vai fecundar. Então você também teria que agradecer esse sujeito. Não é uma relação única. Ela tem a outra mão também, ela tem um fluxo, né, de vai e vem. Então eu acho que, pô, é tudo tão menor, porque assim, se você vai entrar, vai falar na academia, você vai falar na publicidade, você fazer aquele negócio, na hora que você está fazendo, é o melhor momento que tem. Exatamente. Não é ele pode virar uma coisa que vai te trazer felicidade, que ele teve uma grande, vamos dizer, repercussão e tal, mas o momento principal é quando você está fazendo. Quando eu faço literatura, é legal você fazer literatura, ir num festival literário, ser entrevistado, receber convite para ir num salão do livro fora do país, você ser lido, você ter um demonstrativo de vendas muito bom, você ganhar prêmio e tal. Só que esses momentos, eles são inferiores ao momento de você estar escrevendo. Esse é o momento que você está exercendo a sua total plenitude como ser. Esse é o momento sublime. Sim. Todos os demais são de segunda mão. E, professor, você teve toda a sua formação, né? Quase toda a sua formação na USP, né? Graduação, mestrado, doutorado. E a USP está no imaginário de muita gente, não só porque é a melhor ranqueada, né? A Universidade Brasileira melhor ranqueada, mas porque tem essa questão da USP, o campus magnífico, enfim. E você hoje é professor lá também, né? Então também é muito louco, né? Ser aluno, virar professor e tal. É uma história. Quais, assim, as suas lembranças de estudante de hoje, assim? Conta para as pessoas que querem... Que aqui tem muito gente que vai prestar vestibular. O que é a USP, assim? Por que ela provoca toda essa magia nas pessoas, as pessoas querem entrar na USP? O que ela tem de diferente, assim, de bacana para a pessoa estudar? Como as suas lembranças como estudante? Não, legal, isso é bacana, muito, muito legal, Rafael. Veja só, a Universidade de São Paulo, de fato, eu tive uma formação lá, inicial na publicidade, como eu te falei, vim de Cravins para estudar na USP. Foi uma sorte do destino e um pouco da minha ajuda também, né? Eu estudando lá em Cravinhos, um professor um diretor da escola de Cravinhos, ele era de Ribeirão Preto e ele tinha total conhecimento das escolas em Ribeirão, mais de ponta, e ele viu que ali tinha em Cravinhos alunos que poderiam entrar em universidades do Brasil, mas o ensino era deficitário, né? Era insuficiente para a gente no segundo grau, né? No ensino médio. E aí ele falou, eu vou dar uma bolsa, terceiro colegial, ele chegou na turma do segundo colegial, que a gente falava colegial na época, é o segundo ensino médio, para quem conseguia melhor desempenho aqui, para poder fazer no terceiro ano, com essa bolsa, aprender a estudar melhor e ir para fazer uma faculdade, porque quase ninguém entrava na faculdade. Cara, eu não era nos melhores anos do mundo, mas eu vou ganhar essa bolsa. Eu estudei no segundo ano, e aí era a melhor média, aí ele falou, você vai ganhar uma bolsa do Colégio Objetivo. Eu passei aí no terceiro colegial, toda manhã, bem cedo, para Ribeirão Preto estudar. E aí estudei, tinha matérias que eu nunca tinha visto, inglês mais profundamente, física, genética em biologia, um monte de coisa. Aí eu estudei e entrei, falei, bom, só tem um lugar que eu tenho que entrar, para fazer publicidade de propaganda aqui, que é numa escola pública em São Paulo. E aí eu falei, só tem na Universidade de São Paulo, então é lá que eu vou entrar. E eu estudei, né? Entrei na USP. Quando eu entrei, como eu falei, eram 100 alunos que depois se dividiam qual curso você ia fazer no segundo ano, por jornalismo, publicidade, cinema, aquele negócio. Então eu convivi com um monte de gente legal, que já tinha formação, tinha estudado em escolas bacanas, e eu falei, nossa, eu não sei nada disso aqui, cara, eu tô perdido, tô ferrado. Então eu falei assim, eu tô atrasado com tudo isso. Aí o que eu fazia, Rafael? Eu ficava lá, assistia a aula de manhã, e à tarde, como era na faculdade de cinema também, né, na ECA USP, tinha um cineclube da USP, eu assistia aos filmes, eu assistia Fellini, eu nunca tinha visto Fellini na vida, eu nunca tinha visto Antonioni, Glauber Rocha, eu via Mazzaropi em Cravinhos, que eu gostava muito, achei maravilhoso, mas eu não tinha os filmes, a gente não passava lá no cinema de Cravinhos. Aí eu comecei a estudar tal, aí começava a ver as exposições de arte, aí eu ia almoçar na FÉ, aí ia na FAO, tem uma exposição, não sei, na FAO, na Faculdade de Arquitetura. Tem um evento na Letras com grandes escritores, eu ia lá.
Isso é a Universidade de São Paulo. Total. A USP, naquele campus, ele te oferecia você começar a circular. Viver você tudo, ficava né? amigo da galera. Vamos fazer atlética. Ia lá fazer educação física, encontrava gente da biologia, gente da engenharia, tal, ficava amigo das... Então, essa vida comunitária, embora fosse da comunicação, ela foi muito vicejante para mim. Ela foi muito... Me deu uma luz. E aí, você tinha biblioteca para tudo quanto é lado. Queria um livro, não tinha na faculdade, na biblioteca da ECA, tinha na do Direito, ou tinha na própria da Letras, na História. Pô, mas isso aí é um mundo que te dá acesso, que é entregue a você, que você não tinha. Então, eu acho que a universidade... Aí você via o pessoal falando da USP, das pesquisas, no mestrado, no doutorado. Quando eu saí da graduação, como eu te falei que fui para publicidade, logo eu quis voltar, porque eu falei, eu quero aprender aqui. Esse lugar aqui é um lugar que... Né? Claro que depois tem as mazelas também, né? Tem a luta por poder, tem um monte as greves. Tem greves, a gente enfrentou greves. Você tem... O tempo que eu estudei, era muito politizado, e existia o tempo de lutas ali intestinas na universidade, as facções, né? Libelu, tal, uma luta ali que rolava. Efetivamente a gente percebia o que era você estar numa universidade pública na construção de um país. E aí depois, se tornando professor ali, foi ficando uma questão assim quase que de só estudar na USP. Por quê? Eu estava lecionando na graduação e eles falaram, se você quer continuar como professor na graduação, você tem que prestar concurso e você tem que se pós-graduar. Aí eu entrei no mestrado. Mestrado na minha época eram 6 anos, puxado. Era um trampo. E aí fiz o mestrado. Aí falei, bom, agora você é um professor aqui, só que se você quer se manter aqui, não é só dar aula, você precisa ser produtivo. Senão você vai para a lista de improdutivos. Ou seja, a Universidade de São Paulo diz o seguinte, não adianta você só estar aqui, você tem que pesquisar e criar coisa, conhecimento novo. Sim. Por isso que faz com que ela seja uma das 100 maiores do mundo. Existe um incentivo, existe verba, não só para ciências duras, para os caras estudar, criar coisas. Trabalhar, fazer pesquisa. Daí, do mestrado, eu falei, vou fazer o doutorado. Você engatou na sequência. Vou fazer o doutorado. Então, aqui, também prestei o processo seletivo, sem nenhum nepotismo. Você tem que entrar nos processos. Sim. Passei e tal, comecei a fazer. Só depois que eu me formei, na Universidade de São Paulo, que aí a gente foi convidado para participar digamos, a abertura do programa de pós-graduação Comunicação em Prática de Consumo da SPM, onde você fez o mestrado, que inicialmente só era mestrado, depois passou a ser doutorado também, foi conduzido o processo pelo Vladimir Safatli, que é um filósofo, você deve conhecer. Tá? Quero trazer ele aqui, inclusive. Então, o Vladimir, você vai perguntar para ele, inclusive foi meu aluno na publicidade. Eu mandei um e-mail para ele esses dias aí, falando que eu quero trazer ele aqui. Então, aí você fala, se seus alunos viraram pessoas incríveis, não que você tenha alguma relação, mas você aprendeu com gente legal também, quando elas estavam em expansão, você também se desenvolveu ali, você teve um diálogo, né, com gente assim, né, que tinha uma cabeça, né, que estava se abrindo para o mundo. E aí a gente entrou, e no nosso programa lá da SPM, depois de um certo tempo que a gente estava formando um número de mestres, aí a gente podia entrar com um processo para conseguir abrir o doutorado. Quando a gente entrou, quando conseguimos o doutorado, veio um parecer dizendo que a gente tinha muita gente que era da mesma área, que trazia um conhecimento da mesma universidade. Então, eu era o cara que vinha da USP em vários pontos. Tinha outros professores também. Aí eu fui fazer pós-doutorado na Federal do Rio de Janeiro. Sim. Aí é um pós-doutorado inicialmente nacional, agora tem um desejo de um momento fazer um pós-doutorado internacional, mas era o momento que precisava fazer. Eu falei, bom, então eu vou lá porque eu preciso aprender algo sobre literatura para puxar minha pesquisa de comunicação publicitária. E aí fui lá, tive a supervisão da Beatriz Rezende, que é uma professora da área de literatura e uma crítica literária também. Foi muito legal o trabalho com ela. E foi o único conhecimento fora da universidade que eu tive, mas também numa universidade pública federal, também de grande desenvolvimento, de muitas pesquisas, muita gente, sabe, séria, com foco profundo na pesquisa e realmente trazendo coisas, novidades e contribuições efetivas na academia. Sabe que uma das coisas assim que eu te invejo, cara, é a sua memória. Às vezes eu tô vendo um filme, conta 30 minutos de filme, eu falo, cara, acho que eu já assisti esse filme, eu não lembro que eu tinha assistido. E leio muito, cara, mas eu não lembro nada do que eu li.
E você fala, meu, essa passagem tá na página 127, não sei o quê. Assim, isso sempre foi assim? Ou é um exercício seu? Ou é um dom à sua memória? Eu acho que a memória, Rafael, eu acho que ela é meio plástica, né? Ela também vai sendo ressignificada, né? Mas acho que desde pequeno lá, vindo do interior e pensando que eu precisava fazer conexões para lembrar as coisas, para poder lecionar, e o tempo todo com o trabalho com a linguagem, que você vai ali escrevendo e uma palavra vai puxando outra, você brinca com a linguagem também, mas você também trabalha com ela, você cria ramificações. Acho que vai abrindo questões de sinapses aí, não sei. Eu sei que lembro bastante, mas com o tempo parece que as coisas vão ficando mais difíceis, né? Uma coisa que eu acho que é legal, que vem da tua pergunta, que não é só lembrar que página, é lembrar quando eu escrevi uma história. Há pouco tempo, ano passado, né, teve uma acadêmica lá da PUC, ela fez doutorado estudando a minha obra, né, de contos. Aí ela fez lá uma... Regiana Boinaim, porque ela vai assistir aí, ela vai ver ou vai ouvir o podcast. Ela fez aí essa tese e ela fez uma tabela, ela falou, Carlos Costa, você já escreveu mais de 300 contos, que eles estão num livro tem 15, no outro tem 10, no outro tem 40, no outro tem 25. Rapaz, eu não sabia que tinha escrito tantos contos, porque o conto é uma história que tem que ter punch, muito curta, coisa e tal. E aí eu falo, às vezes ela fala assim, e tal história? Eu sei quando eu escrevi essa história, o que eu estava vivendo na época. Que ano que foi, como que veio a ideia da história, né, dentro de uma gênese assim, o que eu vi, às vezes até a página, eu lembro se era em máquina de escrever, porque metade da minha obra eu escrevi com máquina de escrever. Não existia ainda o computador, então era batucava, foram 20 e poucos livros só e eu sabia com a máquina como que pegar, quando que eu fiz, por que eu mudei, por que o título não era esse. Eu acho que é porque vai criando um circuito, né? E esse circuito você vai vendo. Cognitivo, você vai fazendo, você vai percebendo aí. E você está comemorando esse ano aqui, ó. É um ano de celebração, 30 anos de literatura, cara. Olha que maravilha, professor. Vários livros, vários prêmios. E como que é isso? Assim, de novo, né? Essa questão da sua pluralidade, versatilidade de sair de uma coisa, né? Você sobrevive principalmente da função de professor, né? Que a gente falou aqui das normas, até para escrever artigo acadêmico, tudo. E como que é desligar, assim, em que momento você escreve, né, assim, o seu tempo, você dá aula toda hora, assim, você não dorme, como que faz para escrever, para ler, para ver filme, como que é a sua rotina criativa, especificamente em relação à obra literária? A literatura é tranquilo, eu sempre falo que eu sou um escritor, né, que é o cara que trabalha com a palavra, um operário da palavra. Ele antecede ao professor, que o professor também vai ter que lidar com a palavra em sala de aula, oralmente, mas também vai ter que escrever textos, vai ter que fazer pesquisa, vai ter que trabalhar com ela de alguma forma. Assim como também na publicidade, que fazia os textos de anúncios, fazia roteiros de comerciais. Então a palavra sempre foi ali esse ponto de partida. Por quê? Porque eu me fascinei logo de menino em ler. Então, quando você lê, você está trazendo a escrita do outro para ela se concretizar em você, para você decifrá-la, né? Para você fazer a sua decupagem. E aí você vem o desejo de você também escrever para que o outro possa te ler, né? Fazer o caminho inverso. E sempre a palavra veio assim, você é um escritor é porque você é um leitor. Então, a minha rotina passou a ser assim, acordar muito cedo e sair para caminhar, para ler o mundo, olhar as coisas, sabe? Você observar as coisas, que eu acho que o processo de observação, ele acaba sendo científico também. Porque você vai observar um objeto, vai escrever sobre alguma coisa, sobre um tema. E na publicidade é a mesma coisa, se você não observar o que está acontecendo, aqueles elementos que dão sincronicidade, que você captura logo, que está rolando, são, vamos dizer, flashes que na cultura, que você fala, putz, isso aqui dá uma saída para a gente fazer a campanha agora, isso tá na ordem do dia, isso é uma intertextualidade, isso é oportuno, vou trabalhar com essas coisas.
você também não faz. E na literatura é a mesma coisa, você tem que estar observando as coisas, o mundo, observando a si mesmo, olhando-se no espelho também. Então a literatura, nesses 30 anos, ela foi sempre assim, não um projeto de literário, um projeto profissional, um projeto de vida. Se eu mudo, minha literatura muda também, né? Se eu passo a ter uma rotina diferente, ela acaba também consubstanciando essa rotina. E é sempre acordar cedo, ver o mundo, aí sentar para escrever literatura. Sentar para ver o que eu posso escrever, o que eu posso trabalhar. Estou com um projeto começado, é um romance, são livros de contos, são histórias infantis, como eu vou fazer? Faço isso sempre na parte da manhã. Parte da tarde eu cuido das coisas da universidade. Aí vou preparar a aula, vou corrigir prova, vou fazer parecer também para revistas que a gente tem que fazer, né, para revistas acadêmicas, escrever os artigos, enfim, estudar de uma outra forma. E antes de dormir, sempre à noite, eu assisto a um filme ou leio literatura, leio justamente para no outro dia cedo também estar livre para compor. A rotina acaba sendo uma coisa que é muito prazerosa, porque se você está fazendo aquele negócio que você sente que você está vocacionado, ou que você descobriu que é por aí que você se sente bem em viver, não é um problema. E não é um trabalho custoso, sabe? Você fala, pô, o cara tem que ficar sentado horas e horas ali escrevendo. Bom, ninguém está me obrigando, eu estou escrevendo porque aquilo também é algo que me dá satisfação, é algo que eu consigo trabalhar, algo que me faz respirar, algo que me salva, né, de ser um náufrago de alguma forma. Então isso é bom. Isso é gostoso de fazer, não é nada assim que você fala, putz, que terrível, né? Segunda-feira, que coisa ruim e tal. E o fato de estar na universidade, ter passado muito tempo na publicidade, ainda estudá-la e fazer literatura, vai criando, né, esse movimento de você pensar como um dial de um rádio, de você não estar sempre na mesma estação. Porque a vida é para justamente, exatamente, como a gente começou ali falando, que não é monótono, é para você sair e ver outros mundos, ver outras coisas. Aquilo te coloca numa posição mais exuberante diante da vida. Você não está vendo a mesma parede, você está vendo outra paisagem, né? Que seja paisagem sonora, seja um tipo de cinematografia que você não está acostumado. Por exemplo, você está acostumado com a europeia ou com a americana. Bom, então agora vamos ver um filme iraniano, vamos ver um filme japonês. Vamos ver um filme da Escandinávia, né? Vamos ver uma série da Coreia, coisas que eu acho que me tocam muito, esse caminho de, já que estamos aqui, explorar essas maravilhas, a diversidade, porque o diverso, ele vem é o diverso que cria o universo, né? Pô, mas se você está no universo que nós temos, que restrito aqui à nossa cidade, ao nosso país, ao nosso planeta, no entanto ele é o nosso universo ficcional, nosso universo imaginário, nosso universo sensitivo, nosso universo familiar, nosso universo profissional. Então, por que ele não vai carregar, ou você não vai deixar que ele justamente vá se decompondo ou se desdobrando no diverso? Para mim é o que me encanta, é fazer coisas diferentes. E o músico, né, o cara lança um disco, um CD, enfim, hoje nem mais lança disco nem CD, mas lançavam. E sempre fala, qual que é o próximo, né? Eles sempre estavam pensando já no próximo, porque tinha que, enfim, produzir, vender por conta das gravadoras e tal. Quando você lança o livro, você está lançando agora aí o Seleta, você já está pensando no próximo? É uma coisa que acontece? Você se cobra ou acontece? Não, são coisas assim. Essa Seleta é curiosa porque ela reúne textos de vários livros que eu publiquei. Então, ela é uma espécie de coletânea, antologia, para dar uma ideia panorâmica da minha obra. Você quer contos, vamos dizer, clássicos, você quer contos mais rápidos, quer conto curto, microconto, quer entender qual que é o romance de cada coisa, então tem partes de romance. Então, ele traz assim, uma boa amostra assim, do que eu faço. Mas quando você está escrevendo, né, quando está fazendo, são vários projetos que estão na paralela. É a pesquisa entre publicidade e literatura na SPM. É uma história infantil que está começada, que é um romance às vezes, ou é um livro de contos, ou são contos que você está fazendo, mas você não sabe se eles vão virar um livro, porque alguns são de uma água e outros eles são diferentes. Você fala, então, aí você vai descobrindo, conforme você vai escrevendo outros, esse daqui é mais desse mundo. É mais desse ninho aqui, então eu vou colocar ele para cá. E aí você, de repente, começa a estudar ao longo do processo que eles fazem parte de um conjunto, então falta mais um, aí você já começa a armar um livro.
Nunca tem um projeto único, só estou trabalhando nisso. Sempre, por quê? Porque você está o tempo todo sendo acionado, sendo inspirado pelas coisas, o tempo todo a vida dispara coisas para você fazer. Só que tem hora que efetivamente você fala, então vou lançar minhas energias aqui, para acabar logo esse projeto, aí mandar para uma editora, etc. Mas por vezes eles vão misturado, porque é legal também. Tem hora que você está fazendo um romance, ele te cansa, ele é penoso, tá? Então você precisa um pouco dele, porque apareceu uma história muito curta que ela te agarra, ela praticamente te exige, ela te possui. Aí você para, escreve aquela história, você volta depois pro romance. Senão você perde essa história. E aí você quer fazer, então depois você retorna ao romance. Apesar de que o romance é um negócio que quando você pega, é uma entrega muito corpórea. Eu às vezes pego períodos de férias, né, nas faculdades, em janeiro ou julho, e fico 10, 15, 20 dias num lugar só para dar um arranque ou terminar um projeto maior de romance. Porque ele costuma ser, né, prosa longa, ele tem mais conexão entre capítulos e tal. Agora, conto, você faz um conto, aí ele tá lá e vai para outro. Claro que depois você pode criar essa pequena rede que constitui um livro. Porque você fazer um livro de contos não é juntar um monte de conto e enfiar lá. Ele tem que ter né, você tem que compor uma estrutura, uma coluna vertebral, depois eles têm que, né, de alguma forma, se falarem, né? Um ator ou uma atriz, eles sempre falam assim, o cara ele trabalha no cinema, no teatro, na televisão. É, isso mesmo. Mas sempre fala assim, eu prefiro mais teatro, dá mais prazer, assim. O que te dá mais prazer em tudo que você faz, assim? Que você sente mais feliz, tipo, você fala assim, hoje eu vou fazer isso, mas assim, é uma coisa que fala, cara, que da hora que eu vou fazer isso, assim. É a literatura? Não, é a literatura. É a literatura, especialmente o gênero conto. O gênero conto é fantástico, por quê? Porque, como eu estava te contando inicialmente, você precisa em pouquíssimo tempo levar um sujeito a se você primeiro, né, de tudo, a escrever algo que vai te transportando, vai te levando para um outro campo, que é o campo do sensível, do imaginário. Já é um mundo de ficção, você tem que levar isso a acontecer logo. E aí você leva o sujeito de tal forma que é uma verdade, é uma coisa impressionante. E aí logo ele tem que acabar com uma vida. Ele é efêmero, então você tem que conseguir efeito com ele. Então ele é provocativo, ele é desafiante o tempo todo. Ele exige que você entregue todos os dias da sua vida para constituí-lo, não só o dia de hoje ou o tempo que você está se valendo para escrevê-lo, que pode ser uma manhã, pode ser 2, 3 dias, algumas horas, né? Você escreve um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Eu não faço uma coisa de arranque, eu sempre fico trabalhando, engendrando, até que a coisa refinando, né? Vai ganhando um apuro e tal. A literatura, cara, nossa, se eu passo um dia sem ler ou sem escrever, porque para mim o ato da leitura é tão assim, provocador e assim, tão prazeroso quanto escrever. Talvez seja até mais prazeroso porque você não tem tanto esforço, né? Porque no escrever você se despende. Mas você despende, mas você sabe que você está também entregando algo para o mundo. E lendo, você está só recebendo o que outro te deu. A gente está chegando na reta final do programa. Você falou dessa questão que mas não é ensinar o pessoal a gostar de ler, mas provocar a paixão, né? Eu queria que você indicasse para as pessoas para ter paixão por literatura, além de João Anzanello Carrascosa, quem que você acha que alguns autores, homens, mulheres, enfim, que você indicaria que ia provocar essa paixão e a pessoa começar a gostar de ler? Não, Rafael, eu vou te responder de um jeito que você vai parecer que não é que tô fazendo colateral, né? Não. É o seguinte, o que eu descobri nesse tempo como professor, e até lá na universidade, por exemplo, na própria Escola de Comunicação e Artes, que a gente vai falar, por exemplo, de redação publicitária, eu faço uma lista de livros de literatura. Tem livros também de publicidade, técnicas de publicidade, redação digital, publicidade para audiovisual, tem. Só que eu faço uma lista de literatura, que são escritores brasileiros, clássicos, contemporâneos, estrangeiros, tal. Por quê? Porque eu gosto que eles leem alguma coisa de literatura, os alunos, que estão fazendo publicidade. Então, obrigatoriamente, não é o caso deles, lerem aquilo. Tem que ler, porque não, estou dando, olha. E eles vão ler, depois eles fazem alguma coisa que eu peço uma prática. E por que eu faço uma lista? Porque que acontece? Nós somos muito diferentes. Se eu te falar um nome, pode ser que não encante ninguém, ou encante uma pessoa. Então,
o despertamento da paixão, ele tem que estar ligado a você se aproximar daquilo que você gosta, daquilo que você entende que é algo que mexe com você, que aciona as tuas cordas por dentro, sabe? Como se você fosse um instrumento que mexe com você. Te dou um exemplo. Tem o meu filho hoje, o Lucas, ele tá com 28 anos. Quando ele era pequeno, bem pequeno, ele via eu e a mãe lendo, que a mãe era psicóloga, então a gente lendo, e eu lá lendo e tal. Ele via aquilo. Ele falou, o que é esse negócio? Aí a gente levava numa livraria e falava assim, ó, você tem essa área aqui, procura o que você quiser. Nunca falamos, ó, vem aqui, pega isso aqui. Aí ele lá falava, trazia. Ao longo do tempo ele foi crescendo e eles pegavam só uns livros, os livros que ele queria comprar tinham a ver com distopia, com ficção científica, com coisas do futuro, outros mundos. E eu sou um cara que escreve sobre de cotidiano, sim, a vida outra coisa, tão menor, a vida entre as pessoas, as dores, as perdas e tal. A mãe dele cuidando de um monte de gente psicóloga, educacional, ouvindo um monte de problemas de filhos, de pais, de professores, um outro mundo também. Pois ele gostou disso daí. E aí o que acontece? Ele se tornou um sujeito leitor a partir dali. Depois, só que muito tempo depois, ele começou a ler meus livros. Porque meus livros não lhe interessavam. As coisas que eu escrevia não eram uma coisa que ele... Sim. E aí eu sempre penso assim, se você abrir o acesso, como você tem, por exemplo, em bibliotecas públicas, ou você tem programas de livros no Brasil, ou você tem um evento no qual você percebe, por exemplo, um amigo secreto, você percebe que a pessoa gosta de tal assunto, você dá um livro que é daquele campo, que vai abordar um romance de uma certa forma, que vai lembrar um mundo, um tema, a região do sujeito, para que ele encontre. A paixão não é algo que você cria, ela existe, só você precisa do despertamento, você precisa disparar, ser o despertador disso. Então, o que eu poderia indicar? Olha, é você ir e você sentir aquilo que pode te chamar. Uma das coisas que eu acho que são fundamentais é a poesia. Porque a poesia parece curta, mas ela te leva para um universo totalmente de profundidade. Você lê e fala, não, peraí, isso aqui me toca. Então, eu indicaria o gênero poesia, que é um gênero que eu tô falando que o meu gênero é o conto, meu habitat literário é o conto. Por quê? Porque eu sinto que todo mundo, quando lê uma poesia, tem o encontro com um eu, que é, obviamente, do outro, mas a alteridade lhe aciona uma inquietação. Mesmo que seja um poema que lhe doa, ou um poema que ele não goste, aquilo mostra o resultado do espírito humano na tentativa de tentar se entender. Isso é bonito, porque a poesia é um modo de olhar. Aí você vê alguém olhando daquele jeito o mundo, eu acho que traz um despertamento. Eu acho que poesia, aí eu indicaria, por exemplo, um Drummond, indicaria uma Hilda Hilst, indicaria um Manuel Bandeira, um Adélia Prado, indicaria um Chico Buarque, um Leminski. A poesia está em qualquer lugar, né? A poesia está aí para você, na própria música, um Bob Dylan. Você vai ler a letra desses caras, são pura poesia. Por que não, né? Oh, cara, que papo... Papo bom. Da hora, hein, cara? Que papo legal. Professor, o Carrascosa, tem o Instagram dele, ele vai dar o serviço, promove encontros, clube de leitura, oficina, uma série de coisas. Então fala aí, professor, as suas redes, né? O curso que sempre costuma dar, enfim, encontros literários, clube da leitura, tem uma série de coisas que ele faz. Você que assistiu, gostou e quer se apaixonar ainda mais por livros, por literatura, dá até oficina de escrita. Fala aí, professor. Não, para você ver, escrita a gente faz, os cursos de escrita, oficinas. A gente tem a residência literária, que é trabalhar com escritores na cidade de Gonçalves, no mês de janeiro e julho. Ficam com a gente 10 dias, uma espécie de imersão. A gente oferece também o Clube de Leitura João Zanello Carrascosa, que mensalmente lê um livro que não é meu, um livro de literatura que é do momento, clássicos também. E a gente faz mentoria, a gente faz leitura, a gente está o tempo todo trabalhando na literatura também. Eu acho que isso que é legal. Então temos lá o nosso Facebook, João Zanello Carrascosa, e o Instagram também, João Zanello Carrascosa, e vamos nessa, Rafael. Legal. Esse é o Catedrático. É aqui que você tem gente como João Zanello Carrascosa. Obrigado pela audiência, se inscreva no canal e até o próximo episódio.